Você já ouviu alguém dizer: não varra a casa à noite ou você vai varrer sua sorte para fora? Talvez tenha soado como uma superstição antiga. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa frase há um ensinamento milenar, guardado pelos antigos sábios da tradição judaica, um ensinamento que fala não de sujeira, mas de energia, bênção e destino? Na sabedoria judaica, nada é apenas o que parece. Cada gesto, cada ato cotidiano carrega uma dimensão espiritual. Quando uma pessoa varre o chão, aos olhos da sabedoria oculta judaica, ela não está apenas limpando o pó, está movendo forças invisíveis, abrindo ou fechando caminhos dependendo da hora, da intenção e do estado da alma. Durante séculos, mestres e rabinos alertaram: existem momentos em que o ato de limpar, mover ou expulsar algo da casa pode interferir no fluxo da abundância divina. O shefa, o fluxo de energia que traz provisão, saúde e harmonia ao lar. Há um registro curioso nos antigos comentários do Talmud que diz: a casa do justo é abençoada porque tudo nela é feito com propósito. Talmud, Berashot 57b. Isso quer dizer que o tempo e a intenção são tão importantes quanto o ato em si. Varrer, por exemplo, é uma forma simbólica de dizer ao universo: estou limpando o que não serve mais, abrindo espaço para o novo. Mas quando feito em um horário fechado espiritualmente, como a noite, dominada pela energia de Gevurah, o rigor, esse mesmo ato pode se transformar em um gesto de bloqueio, como se estivéssemos expulsando as bênçãos sem perceber. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos ensinam que a noite é o tempo da introspecção e do recolhimento, não do movimento e da expulsão. É o momento em que as energias de julgamento e separação estão mais fortes. E tudo o que fazemos, até o simples ato de varrer, ganha um peso espiritual maior. Certa vez, ouvi uma história contada por um rabino em Jerusalém. Ele dizia que todas as noites antes de dormir, sua avó fazia uma oração diante da porta da casa. Ela dizia: Senhor, que eu não varra para fora as bênçãos que o dia me deu. Por muito tempo, ele pensou que fosse apenas um costume de família, até estudar a sabedoria oculta judaica e perceber que sua avó estava, sem saber, invocando um dos princípios espirituais mais profundos da Torá, o de que a matéria é apenas o espelho do espírito. Então, quando alguém diz: não varra a casa nesse horário, pois atrai pobreza, não se trata de superstição, mas de sabedoria. Pois a pobreza, segundo o Zohar, não é apenas falta de dinheiro. É a ausência da luz divina dentro do lar. E toda ação feita sem consciência pode, de forma sutil, apagar essa luz. Antes de continuarmos, gostaria de fazer um convite ao término desse vídeo. Irei deixar um vídeo fixado no primeiro comentário e também na descrição abaixo, revelando segredos que ficaram guardados por milênios. Sabedorias ocultas que fazem com que os judeus sejam o povo mais rico e abundante de toda a terra. Ao terminar esse vídeo que está assistindo agora, assista o que está fixado no comentário, antes que ele saia do ar, e descubra segredos que ficaram escondidos por gerações. Agora vamos prosseguir. Para os antigos sábios de Israel, não existe ato comum quando ele é feito com consciência. Cada gesto, por menor que pareça, toca dimensões invisíveis. E isso inclui o simples movimento de uma vassoura. Na sabedoria oculta judaica, varrer é mais do que um ato de limpeza. É uma metáfora viva. Varrer significa remover o velho para dar lugar ao novo, expulsar o que bloqueia a luz e abrir espaço para que a presença divina, a Shekinah, possa habitar no lar. A Torá ensina que Deus não habita em lugares impuros ou desordenados, não apenas no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. Quando uma casa é mantida em harmonia, quando há ordem, respeito e propósito, essa casa se torna um reflexo do templo, um lugar onde a luz divina pode permanecer. Por isso, os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos diziam: quem varre com intenção purifica mais do que o chão, purifica o ambiente da alma. Mas há um detalhe importante: o tempo. Na tradição judaica, o tempo é uma entidade viva. Cada hora carrega uma energia única, uma qualidade espiritual diferente. Varrer ao amanhecer, por exemplo, é sinal de renovação, pois é o momento em que a luz do dia começa a vencer as trevas. Mas varrer à noite, quando o mundo está sob o domínio das forças de Gevurah, o rigor e o julgamento, é espiritualmente o mesmo que tentar remover a luz quando ela está mais rara. É como tentar soprar uma chama quando o vento sopra contra. O ato se inverte.
O que seria purificação se torna perda. O que seria libertação se transforma em bloqueio. E essa ideia, embora pareça mística, é profundamente simbólica. Pois quando varremos em um momento em que deveríamos estar recolhidos, estamos, sem perceber, negando o fluxo natural da criação. E o universo responde em sintonia. Há um antigo relato entre os rabinos do deserto de Negev. Conta-se que um mestre viajava com seus alunos, e ao chegar a uma pequena vila, viu uma mulher varrendo a rua, já sob o luar. Ele parou e disse: Filha de Israel, não varra a poeira sob a lua, pois o que se move no escuro leva consigo a bênção do dia. A mulher, confusa, perguntou: Mas, mestre, o que há de errado em limpar? E ele respondeu: Nada há de errado em limpar. O erro está em não compreender o tempo de fazê-lo. Naquela noite, o aluno mais jovem perguntou o que o mestre queria dizer, e ele explicou. Quando o homem ignora o tempo sagrado das coisas, ele move forças sem direção. O mesmo gesto que atrai bênção pode, em outro momento, dissipá-la. Esse ensinamento simples é o coração da sabedoria oculta judaica. Tudo tem seu tempo. E o segredo da prosperidade está em agir em harmonia com o ritmo do Criador. Assim, não varrer a noite não é superstição. É apenas um lembrete de que até o mais simples dos gestos deve respeitar o ritmo do sagrado. Pois quando a ação e o tempo se alinham, a abundância flui naturalmente. Na tradição judaica existe um conceito chamado shefa. Shefa é mais do que dinheiro ou recursos materiais. É o fluxo da abundância divina que sustenta a vida, que traz harmonia, saúde, paz e prosperidade para aqueles que respeitam as leis espirituais do universo. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos nos ensinam que a shefa não é automática. Ela responde à energia que colocamos em nossas ações, ao cuidado com nossa casa, à intenção com que realizamos até os gestos mais simples. Tudo é um reflexo do espírito. Varrer a casa parece banal, mas simboliza como lidamos com o que já temos e abrimos espaço para o novo. Se feito de maneira consciente, durante o período adequado, é como abrir as janelas para que o shefa entre. Mas se feito à noite, no período de retração e rigor, o momento em que a energia de Gevurah predomina, o gesto pode involuntariamente empurrar a abundância para fora, bloqueando o fluxo que deveria trazer prosperidade. Há relatos antigos de mestres que ensinavam aos discípulos sobre a importância de respeitar os tempos espirituais. Mesmo o ato mais humilde carrega poder. Quem ignora o tempo, move a força sem direção. Certa história que se transmite de geração em geração conta de um comerciante em Safed, cidade conhecida por seus estudiosos da sabedoria oculta judaica. Ele estava desesperado, pois apesar de trabalhar arduamente, nunca conseguia prosperar. Um rabino o observou varrendo sua loja tarde da noite e disse: Meu filho, o que você está tentando varrer da sua loja neste momento? Está varrendo também o shefa que poderia estar chegando até você. O comerciante não entendia, até que o rabino explicou que a prosperidade é como uma visita divina. Se você organiza o lar, o negócio e sua vida em sintonia com o ritmo sagrado, ela entra sem obstáculos. Se não, mesmo os esforços mais sinceros podem ser desperdiçados. O shefa, portanto, é sensível, não apenas ao que fazemos, mas quando e como fazemos. Varrer no momento errado não é punição. É uma consequência natural de se mover em desarmonia com o tempo sagrado. Da mesma forma, qualquer ação diária, desde preparar a comida até organizar a casa, carrega energia que pode atrair ou repelir bênçãos. E há um detalhe fascinante. Na sabedoria oculta judaica, acredita-se que a energia acumulada em uma casa durante o dia é mais potente do que a energia movimentada à noite. Ou seja, a noite não é apenas para descansar, mas para permitir que o shefa se estabilize, que a luz do dia se fixe e se transforme em bênção duradoura. Portanto, quando se fala, não varra a casa nesse horário, não é apenas uma superstição popular. É um ensinamento profundo sobre como o tempo, a intenção e os gestos cotidianos moldam nossa prosperidade espiritual e material. Deixe-me contar uma história que percorreu gerações entre os estudiosos da sabedoria oculta judaica. Em uma pequena aldeia perto de Tiberíades, vivia uma família humilde, mas trabalhadora. Eles tinham uma loja de especiarias e um lar cheio de amor, mas nunca conseguiam prosperar. Os pais acordavam cedo, varriam, limpavam, organizavam tudo com dedicação, mas mesmo assim,
O sucesso parecia sempre escapar pelas mãos. Um dia, um rabino idoso passou pela vila e, observando o movimento da família, percebeu algo curioso. Vocês trabalham duro, mas seus gestos não respeitam o tempo sagrado. A vassoura que varre o chão à noite está levando embora o chefa que poderia entrar. O filho mais velho, intrigado, perguntou: Mas, rabino, a noite é o único momento que temos para organizar a loja. Como podemos atrair abundância se não fazemos nada? O rabino respondeu: A abundância não entra por acaso. Ela respeita o tempo. Durante o dia, a luz do Criador flui. À noite, o momento é de recolhimento, reflexão e oração. Varrer agora é empurrar a bênção para fora, mesmo que você não veja. Seguindo o conselho do rabino, a família começou a ajustar seus hábitos. Varrer somente pela manhã ou início da tarde. Fazer pequenos rituais de gratidão antes de iniciar qualquer tarefa. Reservar a noite para oração, introspecção e descanso. Manter sempre a casa organizada, mas sem movimentar a energia do chefa em horários inadequados. Meses depois, a mudança foi evidente. A loja prosperou, pequenas bênçãos começaram a aparecer, clientes novos surgiam, e a família sentia uma paz e harmonia jamais experimentadas. O que essa história nos ensina é claro: a prosperidade não depende apenas do esforço ou do trabalho duro, mas da harmonia entre intenção, ação e tempo sagrado. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos diziam que a casa é como um microcosmo do universo. O chão que varremos é o fluxo da vida. O tempo em que varremos é a corrente que direciona a bênção. A intenção com que fazemos tudo é o que abre ou fecha os portais da abundância. Portanto, quando você pensa que algo tão simples quanto varrer a casa é irrelevante, lembre-se, cada gesto carrega energia, cada hora carrega significado, e cada decisão diária pode atrair ou afastar a luz divina. E mais, esse princípio se aplica não apenas à limpeza física, mas a qualquer movimento em sua vida. Trabalho, relacionamentos, estudo e até descanso. A hora e a intenção determinam o fluxo da energia, a entrada do chefa e a força das bênçãos em sua vida. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos nos lembram que a prosperidade flui naturalmente quando nossas ações estão em harmonia com o tempo e a intenção. Não se trata de magia, mas de consciência, uma sintonia fina entre o mundo físico e espiritual. Além do exemplo do ato de varrer, há diversos outros gestos do dia a dia que carregam significado. Organizar o lar durante o dia. Cada tarefa feita com consciência e gratidão abre espaço para o chefa. A luz do dia representa a energia de Chesed, a benevolência divina que preenche os ambientes e corações. Pequenos rituais de gratidão, antes de iniciar qualquer tarefa, seja preparar a refeição, abrir o comércio ou mesmo varrer, faça uma breve oração ou pensamento de gratidão. Isso direciona a energia positiva e cria uma intenção clara, fortalecendo o fluxo da abundância. Respeitar o momento do descanso. A noite, segundo os sábios, é o tempo de recolhimento e introspecção. Movimentar objetos ou realizar tarefas pesadas nesse período perturba o fluxo do chefa, criando pequenas obstruções espirituais que, ao longo do tempo, impactam a prosperidade material e emocional. Simbolismo do movimento. Cada gesto, mesmo simples, deve ser feito com consciência. Varrer, limpar, organizar, tudo é uma expressão física da purificação espiritual. Os sábios diziam que gestos conscientes abrem canais invisíveis pelos quais a abundância entra na vida. Há uma história inspiradora sobre isso. Um comerciante em Jerusalém seguia suas rotinas à noite, varrendo e reorganizando sua loja sem perceber que as vendas eram sempre baixas. Quando um velho rabino lhe explicou o princípio do shefa e do tempo sagrado, ele ajustou sua rotina. Logo, pequenas mudanças trouxeram grandes transformações. Clientes começaram a aparecer. O ambiente se tornou mais harmonioso e ele sentiu uma leveza espiritual que jamais experimentara antes. O ensinamento aqui é profundo. Prosperidade e abundância não dependem apenas de esforço físico ou inteligência, mas da consciência com que movemos nossas ações e respeitamos os momentos sagrados. Portanto, a próxima vez que pegar a vassoura, lembre-se: não é apenas o pó que você move, mas o fluxo da luz e da bênção que você escolhe liberar ou bloquear. Com pequenas mudanças de rotina,
Atenção ao tempo e prática de gratidão. O Shefa começa a fluir naturalmente, transformando sua casa em um espaço sagrado e próspero. A sabedoria oculta judaica nos ensina que a abundância não é apenas financeira. O Shefa também se manifesta em paz, saúde, união e felicidade dentro do lar. Cada gesto de cuidado, cada hora respeitada, cada ato consciente contribui para que a energia da casa permaneça fluindo e se multiplicando. Imagine uma casa onde todos os membros ignoram os ritmos naturais, varrem à noite, gritam uns com os outros, não dedicam tempo à reflexão ou oração. Segundo os sábios, essa energia dispersa o Shefa, gerando tensão, desentendimentos e pequenas perdas, mesmo quando há esforço e trabalho duro. Por outro lado, quando o lar é cuidado com respeito ao tempo sagrado e à intenção, surge um fenômeno interessante. As crianças crescem com tranquilidade e disciplina. Os relacionamentos se fortalecem. A abundância, em todas as formas, encontra espaço para se manifestar. Há um relato antigo de uma família em Safed, famosa por seus estudos espirituais. O patriarca costumava varrer a casa sempre pela manhã, enquanto a matriarca recitava palavras de gratidão e bênção. À noite, todos se reuniam para oração e estudo. O resultado era visível. Mesmo em tempos difíceis, o lar permanecia protegido, harmonioso e próspero, e a energia de Shefa fluía para todos os membros da família. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos explicam que a harmonia no lar atua como um ímã para a abundância. E é aqui que o ato simples de varrer se torna simbólico. Varremos o pó para remover bloqueios, mas devemos respeitar o momento certo para não varrer também a luz divina que nos sustenta. Cada gesto consciente mantém os canais abertos para a energia que traz saúde, paz e prosperidade. Portanto, o Shefa no lar não é apenas dinheiro ou riqueza material, mas também paz, união e felicidade duradoura. E a mensagem é clara. Pequenas mudanças nos gestos e horários do dia a dia podem transformar totalmente a energia da casa e de quem nela habita. Os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos sempre enfatizaram que a prosperidade não depende apenas de grandes feitos. O segredo está nos pequenos gestos do cotidiano, realizados com intenção, consciência e respeito ao tempo sagrado. Além do ato de varrer, considere essas atitudes simples. Organizar a mesa de refeições com gratidão. Antes de cada refeição, expressar gratidão transforma o alimento em energia sagrada, fortalecendo o Shefa no lar. Pequenas bênçãos ditas com intenção criam uma corrente invisível de abundância. Cuidar da entrada da casa. Na tradição judaica, a porta representa o portal pelo qual a luz e a bênção entram. Manter a entrada limpa, clara e acolhedora, principalmente durante o dia, é um gesto simbólico de recepção do Shefa. Palavras de harmonia e respeito. A energia das palavras afeta profundamente o fluxo de abundância. Discussões, gritos ou reclamações dispersam Shefa, enquanto palavras de gratidão e gentileza atraem bênçãos e prosperidade. Pequenos atos de bondade e caridade. Dar algo com intenção e coração aberto abre canais invisíveis para a luz divina fluir. Os sábios ensinam que mesmo um gesto simples, como ajudar um vizinho, ativa o Shefa e cria harmonia no lar. Uma história ilustrativa. Em Safed, um homem chamado Eliarro sempre achou difícil prosperar. Sua loja nunca atraía clientes e sua vida parecia estagnada. Um rabino visitou sua casa e disse: "Você não está apenas varrendo fora o pó, mas também a energia que poderia abençoar sua vida." O rabino ensinou-lhe a varrer durante o dia, organizar a casa com gratidão, acolher cada visitante com respeito e bondade, recitar pequenas palavras de bênção antes de dormir. Em poucos meses, Eliarro percebeu mudanças. Clientes começaram a aparecer, a harmonia familiar cresceu e uma leveza espiritual transformou seu lar. Tudo isso, segundo os sábios, não veio do acaso, mas do ajuste consciente de pequenas atitudes, alinhadas com o tempo e a energia sagrada. O ensinamento é poderoso. O Shefa se manifesta através da atenção aos detalhes e do respeito à ordem do mundo espiritual. Cada ato, cada gesto e cada palavra contribuem para atrair ou repelir a abundância.
Portanto, o segredo dos sábios não está em regras rígidas ou rituais complexos, mas na consciência diária e na intenção por trás de cada ação. Ao longo deste vídeo, descobrimos que o simples ato de varrer a casa carrega significados profundos que vão muito além da limpeza física. Segundo os sábios dos ensinamentos ocultos judaicos, cada gesto do cotidiano, cada hora do dia e cada intenção movimenta forças invisíveis que moldam nosso destino e nossa prosperidade. Vimos que o tempo sagrado importa. Varrer durante a noite pode expulsar o Shefa, enquanto durante o dia atrai bênçãos. Intenção e consciência são fundamentais. Gestos feitos com atenção e gratidão abrem canais para a luz divina. Pequenos hábitos moldam o fluxo da abundância. Palavras, organização, cuidado com a casa e atitudes de bondade aumentam o Shefa no lar. O lar é um reflexo do espírito. Quando a energia da casa está harmoniosa, a prosperidade se manifesta em todas as áreas da vida. Histórias de famílias e comerciantes nos mostram que não é apenas o esforço físico que traz prosperidade, mas o respeito ao tempo e à energia sagrada, aliado à intenção pura em cada ação. A verdadeira riqueza não é apenas material, é luz, paz, harmonia e saúde espiritual. Portanto, quando pensar em varrer, organizar ou mover algo em sua casa, lembre-se, você não está apenas arrumando o físico, está movimentando energia, abrindo espaço para bênçãos ou bloqueando o fluxo da abundância. O segredo dos antigos sábios permanece atual. A prosperidade acompanha aqueles que compreendem a dança entre gesto, tempo e intenção. Ao agir com consciência e alinhamento, cada ação cotidiana torna-se um atalho para atrair Shefa, transformando não apenas o lar, mas a vida inteira. Então, pratique atenção aos seus gestos diários. Respeite os momentos sagrados e veja como a luz divina começa a fluir em sua vida de forma surpreendente e contínua. Pois a verdadeira abundância, segundo a sabedoria oculta judaica, não se conquista, se atrai, com intenção, respeito e consciência. E não se esqueça de assistir o vídeo que deixei fixado no comentário, para descobrir os códigos ocultos de sabedoria judaica para a prosperidade.